Então teve o caso desse rapaz, o David, ele, uma vida desregrada, más amizades, muito local com excesso de álcool, drogadição, tava uma vida assim completamente bagunçada. Zoada mesmo. Zoada totalmente. Eis que esse David então vai numa festa e dão pra ele uma substância desconhecida, ele nem sabe o que deram pra ele. E naquele momento ali ele era muito jovem, 19 anos, estava naquela fase bem rebelde, conturbada, acabou usando um negócio que ele nem sabia o que era. Ele começou a passar mal, ficou tonto, e aí ele acabou resolvendo deitar numa grama. Deitou na grama ali se sentindo super mal, só que de repente ele já se viu fora do próprio corpo. Ele viu o corpo dele deitado na grama, e ele ficou, mas o que está acontecendo? Como é que eu estou vendo meu corpo deitado na grama? E aí surge atrás dele um ser de luz, um ser com uma energia muito intensa, e aquele ser que estava ali se apresentou com uma energia, uma amorosidade muito forte. Ele viu que era um ser que tinha um amor por ele, mas ele ainda ficou pensando, peraí, eu tô flutuando, boiando aqui, vendo meu corpo ali embaixo, e chegou um ser cheio de, isso era de noite, né? Chegou um ser irradiando energia aqui, e aquele ser foi acalmar, falou, olha, não precisa ter medo, tá tudo certo, fez ali uma consolação com ele, e ele ainda muito reticente, muito, sabe, confuso com o que estava acontecendo. Ele falou, olha, eu te conheço há muito tempo, e começou a dar relatos muito íntimos da família dele. Caramba! De coisas que aconteceram na intimidade da família, com ele, e ele entendeu, olha, essa pessoa realmente me conhece. Ele não tá, é um ser que me conhece profundamente, que já estava comigo já parece que há muito tempo. E aí aquele ser, ele, aí não me pergunte por quê, mas o David colocou o nome dele de Bob. Então ele chama a experiência toda de Bob, né? O Bob, então, ele falou assim, vamos sair para algum lugar, né? Ele falou, vamos sair daqui. E eis então que esse Bob levou ele para a pirâmide do Egito. Caramba, cara! Ele foi lá pro Egito. Deu uma viajada. E outra coisa, o deslocamento não é que você vai pegando uma ponte aérea instantâneo. Ele já estava lá, vendo as pirâmides do Egito, e ele começou a ver, fascinado aquilo, as pirâmides, sabe assim, quase como uma criança, poder ver aquelas pirâmides incríveis. E não bastasse isso, esse Bob, ou esse ser de luz, esse amparador dele, mostrou ainda a pirâmide, como elas eram antigamente. Então, como elas estavam hoje, como elas eram na época da construção. E ele viu elas, de fato, como eram, porque elas foram meio detonadas com os anos, né? Falam que ela era branca, que ela era completamente reluzia o sol e tal. Então, ele viu a pirâmide antigamente, viu a civilização egípcia antiga, ficou ali fascinado por aquilo. Aí ele falou, agora vamos ter uma visão mais maior da coisa. E aí o Bob levou ele, fez ele começar a flutuar cada vez mais alto. Então ele começa a olhar o planeta Terra de longe. Ele viu a Terra. E o que chamou a atenção foi que esse Bob, né, esse amparador, falou para ele que a Terra era uma espécie de Gaia. Gaia no sentido de que tem até umas ideias que falam sobre como se todos fossem um, né, ou fossem todos. Então ele chamou a Terra de Gaia e ele achou fascinante porque tinha muitas luzes em volta da Terra. Várias colorações, especialmente uma luz azulada, como se fosse uma espécie de aura em volta do planeta Terra. E aí esse ser de luz falou para ele assim, olha, a Terra ela ainda está intoxicada. Ela está sendo agredida porque as pessoas que vivem nela ainda tem muito conflito. Olha só. Tem muita guerra. Elas não sabem conviver de forma pacífica. E isso perturba a própria energia do planeta. Caramba! E ele ficou olhando, entendendo, sabe, ele dando informações, ele olhando a Terra de longe. Você imagina, se para um astronauta deve ser impactante olhar a Terra assim, para alguém ali de fora vendo tudo aquilo e ouvindo aquela mensagem. E aí ele fala, olha, perceba que a Terra ela é mais profunda do que vocês acham. E quando ele fala isso, ele vê que tinha vários seres entrando e saindo na Terra. Isso é grupo de pessoas. É como se fosse grupo de espíritos saindo e entrando. E tinha até alguns, como ele fala assim, meio sombrios, que estavam perturbados. E todos ali, alguns entrando, saindo da Terra. E ele olhando aquilo, sem entender aquela dinâmica, mas havia algo nesse sentido. E ele falou, olha, só pra gente entender que a vida é mais do que ainda a Terra, eu vou te mostrar outras coisas. Olha só, cara. E aí eles saíram para longe da Terra
E ele viu algo que é muito raro numa experiência de quase morte, que é o seguinte. Lembra esse local que eu falei, os locais são os céus, os locais paradisíacos? Sim. A gente chama isso de cidades extrafísicas ou locais, né, colônias espirituais, se quiser o nome assim. Ou o Jardim do Éden para Jardim do Éden, Mas existem vários desses locais ao longo da Terra. E o que ele viu? Eles foram para alguns planetas do Sistema Solar e ele viu que haviam cidades de espíritos ou cidades espirituais. Gente que já faleceu e que vivia não na Terra, mas em outros locais em grupo, vivendo ali, mas não fisicamente, porque não há vida inteligente no Sistema Solar. Mas havia grupos ou cidades ou colônias espirituais em outras órbitas que não era o planeta Terra. Olha só. Eu já vi vários relatos assim, mas são bem mais raros de se encontrar. E ele ficou chocado, porque ele viu para mim, tem cidades, ele não falou quais planetas que ele estava, mas ele falou que ele viu em vários planetas. Até o amparador, né, o Ser de Luz, falou para ele assim, olha, na Terra ninguém consegue ver porque é muito sutil. Claro, você pegar um telescópio, você não vai enxergar, né? Não. A cidade espiritual. Mas ele diz que é mais sutil, existiam pessoas que optavam por ter aquela vida ali. E se a gente pensar bem, você que gosta da parte de heróis, por exemplo, lembra daquele filme do Watchmen, que tem o Dr. Manhattan, aquele azul que era todo poderoso, né? Sim. Então tem uma cena do filme que ele tá estressado, ele vai para Marte. E lá cria um relógio de cristal lá. Aí você fala, mas isso ok, é desenho animado. Mas pensa, numa pessoa que está numa vida após a morte, que ela pode ir para onde ela quiser, na base do pensamento, por que a pessoa ela pode escolher não ficar na Terra? Sim. E são os casos mais raros de pessoas que vêm cidades ou vivem em locais, e ele pôde ver tudo isso, ele pôde passar ali, vendo grupos, cidades, planetas, chocado em entender que nem na parte espiritual só a Terra contém grupos vivendo. E ele viu aquilo chocado e depois ele até perguntou, mas peraí, mas se a vida não está só na Terra, então quem que é Deus, né? E a explicação que esse ser deu para ele foi assim, olha, a gente não entende direito, mas talvez podemos dizer que ele é a energia que há em tudo. E eu acredito também, cara, eu acredito. Ele falou, ok. Mas ele ficou satisfeito, então beleza, ok. E aí ele falou, mas vem cá, não acabou ainda não. Aí voltaram para a Terra, aí ele viu um desses locais paradisíacos, um desses céus, dessas colônias extrafísicas, que tinha relação com ele. Olha. Aí ele falou, nossa, aqui eu me sinto em casa. Aqui eu tenho afinidade com as pessoas que vivem aqui. E aí nesse lugar, o que fizeram? Fizeram para ele, fazer ele ter a revisão de vida dele, para ele rever tudo que ele tinha feito. Aí entra aquelas memórias que a gente falou brevemente, que não é só uma mera revisão, ele vê do nascimento até aquele momento. Então ele viu tudo que ele fez, tudo que ele agiu, tudo que ele pensou, tudo de bom, tudo de ruim. Mesmo ele tendo 19 anos, ele viu a vida como um todo. Olha só. Do começo ao fim. E então eu falo que nesse caso do David, ele viu a revisão e a previsão. Por quê? Ele reviu a vida e ele viu o futuro. Mostraram para ele como que seria a vida futura dele. Deram a pré-cognição que a gente falou. E aí ele viu que ele ia se casar. Ele viu que ele teria vários filhos. E ele viu que um dos filhos seria diferente. Ele não falou se era uma síndrome, se era um transtorno, se era um autismo. Ele não falou o quê. Mas um dos filhos não seria, vamos dizer assim, normal, entre aspas. E ainda viu que no futuro ele teria vários problemas de saúde. Caramba, cara. Coitado, cara. Só que de tudo que ele viu, tem um padrão que também é muito comum nas experiências de quase morte, que eles tiram a memória de várias coisas que ele viu. Então ele viu várias coisas que são probabilidades, mas muitas são apagadas, ele não consegue lembrar depois. Isso que ele viu foi o que permitiu ele lembrar. E aí ele volta sabendo que ele teria uma... Mesmo assim, sabendo que ele ia ter um filho diferente, ou que ele teve, e mesmo ele quis voltar, e ele acaba voltando para a vida dele. Cara, mas como que o cara vai, digamos assim, a gente tem muitas pessoas que a gente percebe que quer saber do futuro. Ela busca alternativas para saber do futuro. Uma pessoa que teve uma experiência dessa, de futuro, como que deve ser, tipo, pro cara conhecer uma pessoa, então vai acontecer isso, isso, isso. Mas isso é ruim. Então, por isso que muito é tirado, para não afetar o livre-arbítrio da pessoa. Mas tem casos de pessoas que veem o futuro marido ou futura esposa numa experiência dessa antes de ver. E aí, de repente, a pessoa tá passando pela rua e olha e fala, olha lá a pessoa que me mostraram.
Mas seria o máximo a pessoa saber que aquela pessoa é quem ele tem que estar junto, que ele vai ter que casar. Agora, para você ter uma ideia, eu vou contar um outro caso aqui que ele complementa, que ele mostra essa questão de que a nossa vida aqui não é completamente certinha. Por quê? Teve um americano também chamado Malcolm Nair, que ele teve ele também, festa demais, né, droga demais, bebida demais, estava numa fase muito autodestrutiva, muita raiva da família, dos familiares, uma coisa assim horrorosa, uma vida assim estava muito difícil, barra pesadíssima, naquela fase dele. E aí ele, ingerindo várias substâncias, pega o carro, tem um acidente de carro muito grave, é ejetado para fora do carro, vai de cabeça, literalmente falando, com a cabeça no asfalto, só que durante esse processo, quando ele cai, quando ele bate o corpo no chão, ele já se vê fora do próprio corpo dele. Ele já se olha do alto, ele vê o corpo dele acidentado, todo ferido ali, e ele fala, mas peraí, como é que eu estou vivo se o meu corpo ferido está ali na minha frente? Que é justamente essa primeira comprovação forte de que nós não somos nosso corpo. E ele olha aquilo e ele fica confuso, mas nesse caso dele acontece algo que é um pouco mais raro, que ele não teve uma experiência a partir daí, viu um monte de coisa, depois ele voltou pro corpo. Não, ele volta pro corpo em seguida. E aí ele volta com dor, só que quando ele tá com dor, ele sai, então ele fica entrando e saindo do corpo dele. Caramba! E ele chamava a atenção que ele queria sair do corpo, porque ali não tinha dor. Não tinha dor. Ele tinha a paz. Só que naquele estado, quando ele estava sendo socorrido, ele viu socorro, tudo, estava ali perto. Ele não conseguia falar. E naquele, gente, eu saí do corpo. Não falava nada. Mas ele estava ali sem conseguir se comunicar, mas saía do corpo o alívio, a falta de dor, a sensação de leveza. Aí voltava. Então, até que de repente no hospital, ele tem uma expansão de consciência. E ali ele tem um fenômeno que é até comum, que é o chamado acoplamento energético. E ele sentiu acoplado, como se ele expandisse e as energias ou aquele corpo vital dele fosse para o hospital inteiro. Ele sabia todo mundo que estava ali, o nome de todo mundo, quem era quem, ele sentia unido a todo mundo que estava ali. E aí naquele ponto, ele vê numa certa ala do hospital a família. Alguns ali chorando, outros orando. Só que e a mãe com o médico e alguns familiares mais próximos querendo decidir se desligava os aparelhos dele ou não. E aí? O que a gente faz, mãe? E ele de fora vendo tudo aquilo. E aí ele ficou ali, andou pelo hospital um pouco, mas se sentindo realmente sabendo. É como se o hospital inteiro fosse a família. Todo mundo internado, ele sabia o histórico de cada um, quem era quem, o que tinha vivenciado, tudo, ele sabia tudo de todos. Quando ele volta para a mãe dele, ela está perto de decidir se desliga os aparelhos ou não. De repente ele fala, não, eu não quero isso aqui, eu quero saber mais. Ele se desliga, se desapega do corpo, se desapega de tudo, começa a flutuar para cima do hospital. Nisso, quando ele está vendo a cidade de cima, ele tem uma espécie de entendimento. Vê uma informação muito profunda que ele entende que a vida é uma espécie de simulação, a vida humana. E ele até fala que é uma espécie de Matrix. E o pessoal da área mais mística adora o termo Matrix. Sim. Porque tudo que é Matrix, mas não que isso aqui é uma geração de computador. Alienígenas estão fazendo dentro do programa, estão sacaneando a gente pra... Não é isso, entendeu? Mas muita gente acha que sim. Será, cara? Tem cara que a gente tá vivendo numa simulação de computador. Tá louco. Agora, vamos entender o seguinte, ele entendeu que a vida é uma simulação no sentido de que essa vida humana aqui, ela é só um arremedo, ela é só uma caricatura mal feita daquelas realidades superiores. Que a vida tem muito... Isso aqui é a parte mais rústica. Então não é que isso aqui é uma simulação no sentido de a gente estar sendo enganado, mas que é uma simulação para a gente crescer enquanto consciência, para a gente interagir uns com os outros. É nesse sentido que é uma ilusão de fato a vida. Tanto que quando a pessoa tem uma experiência de quase morte, ela fala, olha, eu valorizo a minha vida, mas eu sei que tem realidades muito mais avançadas do que esse planetinha aqui. A pessoa só que perde um pouco sabe, aquele valor todo que tinha. Então é nesse sentido que ele viu que a vida humana, que a vida terrena, que a vida material é uma ilusão no sentido de que tem muito mais coisa abrangente. Então aqui é como uma Matrix no sentido que a gente acaba se iludindo por coisas que são superficiais, por coisas que não são tão expressivas nem tão importantes assim.
Entendi. Então, nesse sentido, é uma Matrix. A gente tá uma ilusão. Nesses relatos... Posso só concluir isso, cara? Pode, manda lá. Não, só pra concluir. É que com o Malcolm, o que aconteceu? Quando ele viu tudo isso, ele foi levado para um local também. Ele viu tudo isso, ele apareceu um túnel de luz escuro. Um túnel de luz muito escuro. E ele passou por aquele túnel de luz, mas quando ele tentou passar, ele não conseguia. Ele estava travado. E aí veio uma informação. Tudo é telepatia nessas experiências. Veio uma informação telepática. Olha, você tem que aprender a não ter controle de tudo. Você tem que aprender a confiar. Se você não confiar em como as coisas são, não ter confiança até mesmo em quem você é, você não vai conseguir andar. Então ali ele tipo, olha, eu me permito não estar no controle da situação. Quando ele abriu mão, que é uma parte de proteção do ego, Sim. quando ele abre mão daquilo, ele consegue fluir pelo túnel de luz e no final ele vai para um local paradisíaco, um local que ele fala que é de uma natureza exuberante, tinham seres angelicais no sentido de que eram seres que voavam, que tinham um visual belíssimo, uma energia incrível. Ele ficou uma música que era assim impecável. A música era dava quase um êxtase, quase uma coisa tão forte que era. E aí ali fazem uma revisão da vida dele, mostram também todas as consequências da vida inconsequente que ele estava tendo. A questão das substâncias ilícitas, o excesso do álcool. Porque até o álcool a gente fala uma coisa eventual social é uma coisa. Ninguém fala que é pecado, não é isso. Mas o que fala é do excesso que a pessoa está toda hora sem lucidez, está toda hora perdendo o controle, né? E ferrando com o próprio corpo, com certeza. Né? Então ele viu as consequências, né, da vida dele. E aí falaram, só que aí chegaram e falaram o seguinte, ó, Malcolm, você tem que decidir. Você quer ficar por aqui conosco ou você quer voltar? E aí ele lembra da família. É justamente essa pergunta que eu ia te fazer. Se nessas experiências... Não, mas olha só o caso. Vai lá. Os caras têm essa opção de ir ou não ir, ou eu ficar. Mas olha só a coisa. Então, ele falou que ele volta pela família. Aí, olha a coincidência. Esse caso é público, tá? É real. Tudo que eu tô falando que é caso real. Não, lógico, pô. E esse caso, quando ele fala assim, eu quero voltar. Quando ele só pensou, eu quero voltar, instantaneamente, ele volta pro corpo dele na hora. No exato momento que desliga o aparelho da vida dele, ele volta, no mesmo segundo. A coincidência. Aí, quando ele volta, que ele é alvoroço, porque a mãe tinha decidido desligar os aparelhos. Lembra que a família tava... Cara. Então, porque era uma condição que praticamente não tinha volta. Ele falou, conta um caso aí de quem teve quase um óbito. A mãe falou, ele falou, não tem jeito, que aí? Vai desligar ou vai deixar ele em estado vegetativo? Caramba, cara. Aí a mãe fala, vamos desligar. Quando desliga o aparelho, ele volta e acorda. Só que aí todo mundo tem aquele auê, vão resgatá-lo, ver se tá tudo bem, aquela coisa, dado como praticamente, né, não tinha retorno. E aí na volta contando tudo que aconteceu. E o que é pior, ele voltou com algumas capacidades que ele não tinha antes. Muitas pessoas na quase morte voltam com certas capacidades. E ele começou, uma das coisas que ele fala... Antes de continuar o vídeo, eu quero te contar uma coisa em poucos segundos. Você sabia que existem dentistas que fazem cirurgias sem nenhum tipo de anestesia, usando apenas a hipnose? Isso não é mágica, é a prova de que a sua consciência pode fazer muito mais do que você imagina. E saiba que a hipnoterapia é comprovada cientificamente e por isso os seus resultados são tão rápidos. Mas calma, que ninguém vai te controlar e nem descobrir os seus segredos. Na hipnose terapêutica você vai ficar 100% consciente, só vai aceitar as sugestões que você quiser e você decide até onde caminharemos juntos. Saiba que a hipnose terapêutica é atualmente a ferramenta mais poderosa que existe para apagar a ansiedade que te paralisa, bem como desativar traumas que o mantêm apegado ao seu passado, sem contar na quebra de vícios que antes pareciam impossíveis. Agende uma sessão online e descubra como é ter o controle de si mesmo. O link está no primeiro comentário desse vídeo, mas a coragem já está aí dentro de você. Hipnoterapia não é mágica nem fraude, ela é ciência. Que ele sente a presença das pessoas. Então, se tem alguém na porta ali, ele sente a pessoa, quem está entrando, ele sente a energia das pessoas. Olha só. E segundo ele voltou com uma capacidade de cura muito forte. Então, se ele cortar uma parte do corpo, em tempo recorde ele consegue se recuperar.
se curar de qualquer coisa que ele tenha. Isso foi constatado depois. Mas olha a sutileza da coisa, os momentos chaves, né? Desculpa, você ia perguntar aqui. É que eu ia perguntar justamente isso aí que você acabou de falar. Tipo, se nessas experiências o cara tem a escolha de voltar ou não voltar. Por exemplo, ali o cara, nessa situação, o ser perguntou pra ele, você quer voltar ou não? Isso. Mas nessas experiências, na maioria delas, a pessoa tem a opção de voltar ou não? Não, essa é a minoria dos casos. É a minoria dos casos que a pessoa tem essa opção de voltar ou não. Porque isso tem a ver com, talvez, o nível de maturidade que a pessoa tenha dentro dela. Tá. E a maioria das pessoas ou não tem maturidade suficiente, ou a vida está inacabada. Por isso que a frase mais repetida nas experiências de quase morte é seu tempo não acabou, você tem que voltar. E aí vem muitas pessoas angustiadas. Não, eu não quero voltar. Porque, pensa, a pessoa tem uma vida, né? Cheia de boleto. Às vezes com sogra, né? Um monte de problema social. Pessoa reclamando de tudo. Aí ela tá num local cheia de paz. Uma energia agradável. Seres que se comunicam telepaticamente. Um amor por todo canto. Ela se sente aceita. Incondicionalmente aceita. Não é o que ela faz. Não é o time que ela torce. Não é a crença que ela tem. Ela, por ser quem ela é amada incondicionalmente. E ela fala, o quê? Eu quero sair desse povo que tá nesse nível pra o quê? Pra voltar pra aquela minha vidinha? Não vou voltar. Alguns barganham, alguns brigam, alguns reclamam e não tem jeito. Ela, quando ela se vê, ela volta e tá no corpo dela novo. Alguns acordam revoltados, xingando, mentalmente assim, choram, esperneando, porque ela não queria voltar, porque ela queria ficar no lado de lá. Agora, quando a pessoa volta, é porque tem... Ou porque ela escolhe voltar ou não, ou geralmente porque a vida dela tá tudo redondo, tá tudo certinha. Se ela escolher, eu não quero voltar, é porque a vida dela tá... Agora, tem casos que são muito emblemáticos. Por exemplo, eu publiquei até hoje lá no meu Insta um caso de uma criança chamada Mia Bella. Uhum. A Mia Bella Brix, ela é uma menina de 10 anos que passou por um processo cardíaco. O que aconteceu? Ela foi internada, ela viu que tinha um problema cardíaco nela, tentaram fazer um procedimento, ela teve uma parada cardíaca. Inclusive, muitos casos de quase morte são parada cardíaca. Uhum. E essa menina, na parada cardíaca, ela teve uma série de complicações e ela teve que ser colocada em coma induzido para receber um transplante cardíaco. Eu não tinha dito o caso dela, transplante cardíaco. Criança de 10 anos. O que acontece? Ela, de repente, se vê fora do corpo, já num local de uma natureza incrível, ela em cima de um penhasco, olhando uma natureza assim, avassaladora. Ela fala, olha, parece humano, mas é muito superior. E alguns até falam que é muito clássico a menção de que nesses locais extrafísicos paradisíacos é como se o próprio ar tivesse consciência. O vento não é um vento, é uma energia, e tudo tem uma vida, tudo tem vida. A grama tem vida, mas uma vida não é como a gente está acostumado aqui, há uma conexão. E ela se sente, então, mais inteligente, como acontece em crianças, ela está expandida mentalmente, ela está numa paz absoluta, ela se sente conectada com toda aquela vida ali, e acontece algo também que é muito específico, ela sente que não tinha o tempo ali. Era uma experiência atemporal. Então, e a gente até pode falar isso mais depois, tem experiências que são atemporais, o tempo para. E ali o tempo estava parado, o que ela notou? Naquela paisagem exuberante, parecia que tinha um pôr do sol. Mas aquele sol não era uma estrela, era um ser. Olha só. Extremamente poderoso, uma orbe de vida, de amor, de energia pulsante, que irradiava tudo naquele local. Era um ser bem evoluído que estava na frente dela, ela vendo aquele ser ali. E ela ficou muito impactada, porque ela falou, mas como é que pode uma consciência, como é que pode ser um ser? Não tinha nem forma humana, era Olha só. Era uma esfera, era um sol de energias, pulsante, vivo, de um amor absoluto por ela, uma aceitação total. E nisso aparecem vários espíritos, ou várias pessoas falecidas ali, falando com ela, telepaticamente à distância, falando, olha, você quer sair do penhasco e vir se juntar a nós? Quer ir em direção a esse ser que está aqui para você ter uma nova vida? Olha só que eles falaram para ela assim, ó, você só vai fazer isso se você se sentir pronta. Se sentir que você está pronta, você pode vir com a gente. E aí,
ela ficou um pouco assim na dúvida e ela quis olhar um pouco mais aquele local e ela percebeu que naquele penhasco tinha uma cabana estranha ali. Naquela cabana, ela vai até lá, flutuando, tudo flutuando. Quando ela chegar lá, sente uma depressão profunda, um estado de melancolia muito forte mesmo. E ela percebe naquele local, naquela cabana, na parede tinha um monte de nome de pessoas humanas ali. E ela não sabia se era representação, se eram pessoas melancólicas que foram até lá e colocaram o seu nome, mas o fato é, era um local muito assim, pesado, nomes, né, de um local melancólico, nomes de pessoas vivas. Ela falou, não, eu também não quero isso aqui. Ela sai de lá e aí aqueles seres falam, mas e aí? O que você quer pra você? Veja, uma criança de 10 anos, eles deram a opção, você quer voltar, você quer vir com a gente? E aí ela também lembra da família, lembra da vida e tal, e ela fala, não, eu quero voltar. E ela volta pro corpo, e a família até fala que teve um caso, que pra eles é uma comprovação que tinha uma amiga da família que era uma sensitiva, uma parapsíquica, uma médium, que durante o processo que ela estava ali, naquele coma induzido, ela olhou para a criança e ela viu a criança num penhasco. Olha só, cara. Ela falou, antes dela voltar, falou, família, eu vi ela, tinha uma visão dela em cima de um penhasco, falou um monte de coisa. Quando a criança volta, bateu exatamente com a história que essa mulher sensitiva falou. Caramba. E aí, enfim, mas essa criança volta, mas o que eu quero dizer desse caso da minha Bela? É que é uma criança de 10 anos escolhendo. E tem pessoas muito maduras. Aí eu penso, será que uma criança de 10 anos está com a vida tudo certa? Será que para ela ficar ou partir tanto faz? Porque para nós, uma criança morre com 10 anos. O que você pensa? Poxa, tá louco, coitado. Tá fora do normal, morreu, né? Não fora é? do ciclo normal da vida. O ciclo normal da vida é viver mais, mas de repente, será que 10 anos para ela estava bom? Mas ela escolheu. Escolheu voltar, voltou e contou o caso dela. Quando ela, claro, ela tinha 10 anos, tem vídeos dela contando, ela tá bem mais velha hoje e tal, ela passou depois por um transplante, ela foi barra pesada, teve que reaprender a falar e andar, passou por um longo processo de tratamento, mas as memórias se mantiveram intactas ao longo da sua vida. E ela hoje conta os detalhes de tudo que ela vivenciou nesse caso. Então, você veja, tem certos paradoxos que, morreu jovem, mas às vezes era a hora da pessoa. Sim. E alguns morreram mais idosos, mas às vezes morreram fora de hora para viver mais. Então não tem certas regras sociais que a gente coloca nesses casos. Né? Estão abertas as inscrições do curso Proteção Energética. A energia da tua casa está pesada? Aplique. O teu trabalho, as coisas estão pegando, cheio de pressão? Aplique. Você mesmo tem as suas energias, o seu poder interno e o melhor de tudo, esse curso com várias aulas custa apenas R$ 36. Aproveita esse preço, se inscreva aqui, olhe o primeiro comentário desse vídeo e não perca essa oportunidade, especialmente se a sua vida estiver difícil e você estiver necessitando de uma proteção, de um reforço a mais. Até o curso, conto com a sua presença.